Você que é aposentado e pensionista do INSS tem que ficar de olho se não foi notificado para fazer a chamada prova de vida. Sem a comprovação, o pagamento do benefício pode ser suspenso. A repórter Vanessa Lima tem mais informações para a gente. Os nascidos em janeiro, fevereiro e março que não foram localizados pelas bases de dados consultadas pelo INSS. São 4.300.000 pessoas que estão sendo notificadas pelo aplicativo Meu INSS, pelos bancos e pelo telefone 135. Quem receber a notificação pode também fazer essa comprovação, fazer a prova de vida usando esses mesmos canais. Lembrando que o prazo para comprovar que está vivo é de até 60 dias após o recebimento da notificação. Quem não fizer a prova de vida dentro desse prazo tem o benefício bloqueado ou suspenso, até mesmo a aposentadoria. Ficou alguma dúvida? Então já liga no telefone 135 para saber se você precisa ou não fazer essa comprovação. Pois é, mas muita dúvida a gente já vai tirar agora. Quem chega no Conexão é o Jean Menezes de Aguiar, que é advogado e professor de pós-graduação e também de MBAs da FGV. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. É um assunto que abrange muita gente, 4.300.000 pessoas. Sempre tem muita dúvida, até porque o INSS usa alguns critérios, né, para definir se a pessoa precisa comprovar a vida ou não. Quais são eles, doutor? Boa tarde mais uma vez. Olha, essa é uma questão antiga, isso vem desde lá de trás, da década de 80, 90, quando se exigia a prova de vida, aí veio uma lei do Figueiredo aceitando que a carteira de identidade valeria, ou uma declaração valeria, aí veio uma lei do Sarney, e agora nós chegamos a essa situação de que o INSS está exigindo isso. Saiu há coisa de 20 dias um dado muito estarrecedor de que houve um aumento de 400% no nosso país de golpistas, de golpes, de estelionatários. Então, o INSS está realmente muito preocupado com esse tipo de situação, no sentido de que ele não localizou essas pessoas. E ele criou vários critérios que estão na grade do site oficial para essa comprovação de vida, que parece uma coisa meio surreal, mas efetivamente é necessário para que a sociedade como um todo não pague efetivamente por quem não tem que pagar, né? Exatamente. Agora, doutor, no caso da pessoa que está acamada, por exemplo, ou da família que tem um beneficiário do INSS doente, a situação se complica, porque nesse caso, por exemplo, inclusive é uma dúvida que a gente recebeu aqui na nossa redação, a pessoa muitas vezes não consegue ir até o banco para utilizar o caixa eletrônico, ela não faz uso de linhas de crédito, porque são alguns dos critérios que o INSS utiliza, né? Você vai lá, faz um financiamento, você usa o caixa eletrônico. Muitas vezes, quem está doente em casa só toma a vacina, não é verdade? E declara o imposto de renda. Esses dois pontos apenas nem sempre são suficientes, né, para o INSS. Pois é, mas pela nova lei, pela nova regra agora do INSS, o sistema de vacinação vai ser uma coisa aceita, porque isso comunica diretamente com o sistema de saúde e isso gera uma prova de vida. A outra coisa que é muito importante do direito é que qualquer prova lícita, moralmente lícita, eticamente válida, é hábil para provar as coisas. Então, uma pessoa acamada, né, é uma coisa relativamente fácil de se fazer a prova, inclusive testemunhal, por uma declaração do médico, né, por uma possibilidade até de visita ao hospital. Então, estima-se que não haverá grandes dificuldades com essas provas. Os familiares e as pessoas envolvidas podem efetivamente fazer essa prova junto ao INSS documentadamente. Doutor, eu já tive aqui falando sobre esse assunto no Conexão e às vezes eu uso o caso da minha avó como exemplo, né? Que vou fazer isso mais uma vez, ela tem 87 anos, tem Alzheimer e assim, houve uma dificuldade em relação à informação gerada pelo banco e do INSS. Por quê? Você ligava no banco, o banco falava, olha, tá tudo ok, ela não precisa fazer a prova de vida. Já pelo site do INSS dizia, tem pendência, ela tem sim que fazer a prova de vida. Como é que fica nesses casos? Qual que é a orientação, né, para o beneficiário? Você precisa ter uma prova da vida da pessoa. Um exemplo muito simples é uma fotografia de celular com um jornal, com uma notícia, com o fundo de uma televisão, de uma notícia atual,
em que esta foto, esta imagem de celular possa ser, obviamente, periciável, caso haja necessidade dessa prova ser feita. Existem diversas formas de se fazer, até uma foto de celular pelo WhatsApp, não é? Com a comprovação da hora, dia, minuto e segundo daquela imagem. Então, é também se usar a criatividade para se levar isso ao Estado, e o Estado vai ter que aceitar essas coisas sob pena de imputar uma presunção de não inocência ao cidadão, e isso é uma coisa que não pode ser feita. Então, a presunção é de licitude, é de honestidade das pessoas. Se elas apresentam uma prova, ainda que totalmente informal, mas válida e hábil, não é? Ninguém pode dizer isso não é válido. Bom, mas aí, meu amigo, eu estou diante, então faça uma perícia nisso daqui. E isso pode ser válido, sim. Agora, doutor, caso a pessoa não apresente nenhuma prova e o benefício seja suspenso, a gente sabe como as pessoas dependem desse valor, né? Principalmente os mais idosos. Nesse caso, se a família for lá ou a própria pessoa for lá, a pessoa faz a prova de vida direitinho, em quanto tempo o INSS tem que voltar a fazer esse pagamento? Imediatamente, porque isso é um problema alimentar. Este é um problema de vida, de subsistência da cidadania. Então, isso tem que ser emergencial, não pode haver demora nisso. Este é o dever ser. Esta é a necessidade que as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, têm. E em caso de recusa, ou de postergação, ou de atraso de alguma coisa, essa pessoa vai poder se dirigir emergencialmente à Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública, se for o caso, obtenha uma liminar de um dia para o outro, porque isto é uma questão efetivamente emergencial. Doutor, tem um outro assunto que envolve também os mais idosos e que é destaque desde ontem, no final do dia. Eu acho importante a gente trazer aqui no Conexão para análise também. Porque no primeiro julgamento do ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é obrigatório o regime de separação total de bens em casamentos e uniões estáveis para pessoas com mais de 70 anos. Por unanimidade, os ministros decidiram que os casais vão poder escolher qual o melhor tipo de partilha de bens. Hoje, o Código Civil obriga que pessoas dessa faixa etária adotem o regime de separação total ao se casar. O STF discutiu o assunto depois de receber recurso de uma viúva que busca direito à herança do companheiro com quem se casou quando ele tinha 72 anos. A decisão tem repercussão geral, ou seja, será aplicada a todos os casos semelhantes em tramitação no judiciário. Primeiro, doutor, que é uma dúvida quando a gente fala para as pessoas, essa história da separação total de bens. O que significa isso e por que essa mudança pode gerar tanto impacto? Essa situação vem desde o Código Civil de 1916, que vigeu até 2002. E a idade era de 60 anos. Veja como isso é uma coisa interessante, porque na Idade Média as pessoas morriam com 40. Então, uma pessoa de 60 já estava na boca do caixão. Mas, hoje em dia, ninguém mais morrendo, os aposentados com 75, 80 anos de idade, 85, etc. e tal, trabalhando ainda, a coisa realmente muda e tem que haver, e teve que haver uma readequação. Então, o regime era, no 1641, o regime legal para os idosos de separação. Este 1641, ele não caiu com essa decisão do Supremo, ele apenas ficou incondicional, no sentido de que se os idosos ou o idoso fizeram um pacto antinupcial escolhendo um outro regime, ele pode. Antigamente esse pacto seria nulo, porque isso era uma imposição legal, agora não é mais. Eles criaram essa possibilidade de opção ao idoso. Então, se o idoso faz uma opção por um outro regime, né? Principalmente se ele já vem numa união estável antes dos 70, que é uma coisa que também é muito comum, e aí ele resolve se casar, mas pode. Então, quer dizer, ele pode fazer uma opção. Se ele não fizer essa opção, vai viger, vai atuar o regime legal do 1641, que é o da separação de bens. E aí os patrimônios não se comunicarão.
a não ser os que se adquirirem, os bens que se adquirirem após o casamento. Porque na separação total, resumindo, trocando em miúdos, não é, doutor? O que está no meu nome é meu, o que está no nome do outro é do outro. E é assim que funciona. Por isso que isso agora pode mudar, né? Bastante, aí pode ter um impacto realmente grande. Pode mudar. Na separação total de bens, só se comunicam o que é adquirido após. O que é adquirido após subentende-se que houve um esforço comum e que, inclusive, as pessoas que resolveram se casar podem, a partir dali, comunicar isso daí, né? Então, isto era obrigado, a separação total, para os idosos, mas isso se verifica que é até uma questão de etarismo, que é a expressão usada pela Carmen Lúcia do Supremo com perfeição, né? No sentido de que isso é um preconceito contra os idosos. E essa crítica já se faz há algumas décadas no direito em relação ao Código Antigo e mesmo em relação ao Código de 2002. Agora vou colocar uma pimenta nesse nosso assunto. Com relação aos herdeiros, aos filhos, eles não podem entrar com uma ação dizendo não concordo que nessa altura do campeonato aconteça uma mudança no regime de bens. Olha só, Kelly, às vezes as pessoas, e a gente explica isso em sala de aula, às vezes as pessoas têm algumas dificuldades precisamente com esse questionamento que você fez, que é ótimo. Qualquer pessoa pode acionar o judiciário para qualquer coisa. Ela vai ganhar ou perder, mas isso é um direito constitucional da cidadania, da pessoa. Então, chegou-se a falar que essa proteção, como havia no 1641 do Código Civil, não seria para o idoso, seria para os herdeiros dos idosos, porque esses é que teriam um interesse teoricamente mais próximo em razão da morte do pai ou da mãe. Agora, sempre a gente sabe que efetivamente os herdeiros podem sim querer discutir testamento, inventário, deixa testamentária, as coisas, as cláusulas que o idoso resolveu deixar, não é? A metade da parte disponível, a pessoa pode doar para quem ela quiser, para um dos filhos, para a esposa, para uma namorada ou para um namorado. Então, quer dizer, sempre essas questões são absolutas e mansa e pacificamente previstas em lei. Agora, o direito de processar e de acionar o Poder Judiciário, isso aí é absoluto de qualquer pessoa, o que não quer dizer que essa pessoa vai ganhar, não é? Exatamente. Como diz o ditado, cada cabeça de juiz é uma sentença. Doutor, sempre muito bom aprender com os especialistas, ainda mais com o professor, fica mais fácil da gente entender, viu? Uma boa tarde e até a próxima. Kelly, muito obrigado, um abraço em todos. Obrigada mais uma vez.